Boa noite a todos. Mais uma vez, esta casa se reúne para falar de Jesus, para trazer a todos a mensagem de Cristo, nessa hora que o mundo tem tanta necessidade. O tema que eu escolhi hoje para a nossa reflexão é um tema que está sempre atual para a nossa humanidade. Evangelho, convencidos e convertidos. São dois estágios pelos quais nós passamos. E eu gostaria de abrir nossas reflexões de hoje com um poemeto do alemão Werker, que diz assim: o coração tem 2 quartos, moram ali sem se ver, num a dor, noutro o prazer. Quando o prazer no seu quarto acorda cheio de ardor, no seu adormece a dor. Cuidado, prazer, cautela, canta e ri mais devagar. Não vá a dor acordar. Esse poema bem reflete a nossa situação aqui na Terra. A ânsia de prazer, impulsionada por nosso egoísmo, tem sufocado a nossa consciência ao longo de muitas vidas. Então, nossos sentimentos mais doces, mais nobres, mais belos, ficam asfixiados por esse hedonismo, a filosofia grega do prazer, que nos cerceia pensamentos, palavras, atitudes que nos possam permitir alegrias mais amplas, mais profundas, felicidade mais verdadeira, felicidade longa. Então, nós trocamos a longevidade de um sentimento feliz pela passageira e rápida felicidade, alegria daqui da Terra. Então, nós aqui vivemos os prazeres, as alegrias, cada vez mais rápidas, cada vez mais fugidias. E o resultado disso é esse mundo com que nos deparamos agora. Esse mundo que conhecemos e onde tantos reclamam como se não tivessem participado de atos e gestos que redundaram no que nós estamos conhecendo nos dias atuais. A profilaxia desse estado de sofrimento que chegou ao planeta, e essa profilaxia sempre esteve ao alcance de todos os seus habitantes, em todas as épocas da humanidade, em todas as culturas da humanidade. É o que Emmanuel nos diz na mensagem 41 do livro Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel nos fala da regra áurea: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nos lembra que, incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa em esclarecer, todavia,
que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação dos seus expositores. Se não vejamos, diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. No Egito dizia-se: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a ti mesmo. E isso, na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos. Só que esses não procederam sempre conforme as recomendações que ensinavam. Com o mestre, todavia, diz Emmanuel, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. A diferença das lições que repassamos, quando nós as vivemos, as praticamos, é muito grande. É a distância da Terra ao Sol. Então, nós conhecemos a profilaxia desse estado de sofrimento a que nós nos jogamos aqui na Terra. Essa ligação erro-dor como consequência vem também nas mais antigas revelações, se não vejamos. Na Bíblia, que é o livro antigo da história de parte de nossa humanidade, nós vamos encontrar a ordenação divina que diz assim: e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, então eu vos farei isso. Porei sobre vós o terror e a tísica, a febre que consumam os olhos e esgotam a vida. E isso está no livro das leis, no livro de Levítico. E é ali que a gente vê toda a lei e os avisos divinos. Por isso é que o homem não pode reclamar. Esse texto é de Levítico 26, 15. Já no livro de Deuteronômio 28, nós temos a apresentação da listagem das doenças advindas desses nossos equívocos aqui na Terra. Então, daria Deus a nós pestilência, não é isso que nós estamos vendo agora na Terra? Pestilência, tísica, febre, inflamações, tumores malignos, sarnas, cegueira, loucura, doença dos joelhos e das pernas. Isso aí está na Bíblia.
passa o tempo, a maturidade da humanidade terrestre alcança um determinado ponto que Deus já pode mandar seu Filho unigênito. E Jesus vem à Terra e nos avisa dessa ligação pecado-dor, erro-dor, equívoco-dor, como quisermos. Jesus reafirma essa ligação quando diz ao paralítico da piscina de Betesda, por ele curado, e Jesus o encontra. Na hora que Jesus o cura, Jesus diz a ele: perdoados te são os pecados. E com essas palavras, o paralítico se cura. Mais tarde, Jesus o encontra no templo e lhe recomenda: olha que já estás curado, não tornes a pecar, para que não lhe suceda coisa pior. Então, novamente, em outra época, essa ligação erro-dor fica estabelecida por Jesus. O tempo passa, a humanidade amadurece um tanto mais, e aí vem Kardec à Terra para fazer a reedificação, nem isso, para a revivência do cristianismo. E Kardec, nós vamos encontrar os espíritos nos afirmando no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, que nos fala das causas anteriores e das causas atuais do sofrimento, nós vamos ler assim: a desgraça, uma síntese de Kardec, ele diz: a desgraça que à primeira vista parece merecida, tem, pois, a sua razão de ser. E quem sofre sempre poderá dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Novamente, já nessa era moderna, os avisos dos céus que desde a nossa mais remota antiguidade nunca parou de chegar até nós. Nós somos novamente avisados dessa relação pecado-dor. Mais na frente, Chico Xavier, na Terra, outro grande missionário de Deus, vem à Terra e psicografa muitas mensagens e muitas instruções do alto. Escolhemos uma de Emmanuel e outra de André Luiz. Em Emmanuel, vamos ler no O Consolador. Enquanto o homem, numa pergunta que fazem sobre o texto do Evangelho em que Jesus diz: o pecado do pai o pecado contra o pai será perdoado, o pecado contra o filho será perdoado. Mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Ou seja, esse pecado não deve ser perdoado. Enquanto o homem, diz Emmanuel, explicando essa passagem, Emmanuel diz assim: enquanto o homem se desvia e fraqueja por estar distante da iluminação, por ignorância ou cegueira, seu erro justifica-se. Mas a falta cometida com plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento,
é o pecado contra si mesmo. A alma estará, então, repudiando as suas divinas possibilidades. E é a hora em que nós pecamos contra nós mesmos, contra a parte divina que o Senhor colocou em cada um de nós para que nós acertássemos o caminho de volta da sua casa. Emmanuel diz ser o pecado contra o Espírito Santo, que, segundo Jesus, não seria perdoado. Contra o Pai, contra o Filho, seria, mas contra o Espírito Santo deve ser ressarcido para o nosso aprendizado no rumo da evolução. O erro após o conhecimento é mais grave. E Jesus avisou: se eu não tivesse vindo, nem vos tivesse falado, não teria esse pecado. Mas agora permanece o vosso pecado. Então, nessa visão de Jesus, o nosso pecado é sempre o maior dos pecados. Nós costumamos cometer contra nós mesmos, não é? Então, vamos ver agora na visão de André Luiz, descrevendo o processo de resgate, um certo processo de resgate no livro Ação e Reação. Ele explica sobre uma criatura que havia assassinado o próprio pai para poder se apossar da herança que lhe era devida, segundo ele. Então, a lei da terra não descobriu esse crime, mas a consciência do criminoso descobriu, e doeu muito, né? A lei de Deus vive dentro de nós. E, por viver dentro de nós, é que nossa consciência logo acusa quando nós a ferimos. O texto de André Luiz diz o seguinte: tendo sofrido por longo tempo o trauma perispirítico do remorso, por haver incendiado o próprio pai, nutriu em si mesmo estranhas labaredas mentais que o castigaram no além-túmulo, renascendo, então, por isso, com a epiderme atormentada por vibrações calcinantes, que desde cedo se expressaram em sua nova forma física. Naturalmente, ele lá, quando a consciência acusou o seu crime, ele imaginava o sofrimento do pai na hora que o fogo lhe incendiou o corpo. E nessa imaginação, isso se fortaleceu tanto que seu perispírito foi adoecendo com aquelas vibrações calcinantes. E quando renasce, isso aí é uma maravilha, porque André Luiz explica o processo, como se dá o resgate. Não é castigo de Deus, Deus não julgou. Quem dera que fosse Deus a me julgar, meu pai, ia ser uma maravilha, porque ele é pai. Então, não é. É a lei que está dentro de nós que faz esse julgamento. Somos nós mesmos, tendo a certeza da lei, que nos julgamos. E aí, ele alimentou tanto isso
que adoeceu o seu corpo espiritual. Eu digo sempre que a gente deve tentar resgatar tudo que a gente tem de dívida imediatamente aqui na Terra, porque aqui nós temos a proteção desse corpo físico mais grosseiro. Quando nós saímos daqui, as dores todas, físicas, emocionais, espirituais, são muito mais fortes, porque não podemos dividir com o corpo físico essa dor. Aqui a gente divide. E pode ver que depois de uma emoção muito triste, muito forte, surge sempre uma doença física, espiritual ou emocional. Eu digo às pessoas que batem a minha porta em processo obsessivo, eu logo pergunto: o que houve antes? Que desgosto, que tristeza, que fato te decepcionou, te desiludiu? Porque aí, num caso da obsessão, os espíritos vêm, analisam o estado de fragilidade da pessoa para impor as suas vontades. Então, essa vinda à Terra é justamente para curar essa dor. E curar como? Vamos curar essa dor justamente mergulhando na Terra, apanhando um outro corpo, porque o sofrimento nele vai ser muito menor do que o sofrimento sem ele. Nosso corpo é o nosso grande amigo e é ele que nos ajuda a resgatar esses débitos, porque sofrer do outro lado é um sofrimento muito intenso, porque o corpo perispirítico é um corpo mais sutil do que esse. Vamos agora para Leon Denis. Ele explica como isso acontece, dizendo assim: a alma, quando desprendida, mesmo que incompletamente, não só percebe, mas também sente com intensidade muito mais viva do que no estado de vigília. Problema do ser, do destino e da dor. Então, esse sofrimento que nos faz mergulhar na Terra para curar-nos a dor, o câncer, todas aquelas dores listadas na Bíblia, no livro de Deuteronômio, são a forma de cura de nossas doenças do passado. Eu tive um primo que teve problemas sérios de jovem, começou com uma não no fígado, não. Eu acho que foi no estômago, fígado, foi uma úlcera no estômago. E nessa úlcera, ele correu tudo. Naquela época não havia esses exames que há hoje, mais acurados. Ele, então, sofreu muito. E Sheila, fazendo o tratamento que conseguiu curar, disse para ele que ele foi suicida, se envenenou, sofreu muito do outro lado e precisou reencarnar para curar o seu estômago dilacerado pelo veneno. Outro começou a ter dores, coluna, joelho, tudo, os ossos. E Peixotinho, uma vez, o levou em sonhos a um lugar onde mostrou a ele a razão daquilo. Ele se viu com pancada, porrete, quebrando ossos de criaturas a quem ele odiava. Então, é preciso reconhecer
com o filósofo Pietro Baldi, que se a dor faz a evolução, a própria evolução anula progressivamente a nossa dor. Como nós já fomos avisados em todas as culturas, em todas as épocas por onde andamos, da necessidade de amar ao próximo e só fazer ao outro aquilo que queremos para nós, nós fomos orientados sempre pelos grandes reveladores. Moisés, numa hora da educação pelo medo, Moisés nos fala dos castigos, como nós lemos aqui no início. Jesus vem e faz um suave aviso, tão doce e terno quanto ele era. Olha que já estás curado, não tornes a pecar, para que não te suceda coisa pior. Kardec explica a razão disso, a explicação que ele dá da possibilidade da gente fazer diferente, ou seja, refazer justamente onde nós caímos, nos fala da reencarnação. E André Luiz faz o detalhamento desse processo de expurgo daquilo que gerou a nossa dor. São alertas para todas as fases da maturidade espiritual do homem na Terra. A verdade, porém, é a mesma em todos os tempos. Nós temos que expurgar de nós as culpas para termos corpos saudáveis. Purgar, em química, é o processo de eliminação do que não presta. Refinar, depurar, expelir tumores, eis o que fazemos nesta hora exata aqui na Terra. Estamos purgando, ou seja, retirando de nós, através das dores, o que não nos serve mais. Isso porque, segundo vimos até agora, como Emmanuel nos alerta, a chaga que abrimos na alma de alguém pode ser luz e renovação para esse mesmo alguém. Mas para nós será sempre chaga de aflição a pesar-nos na vida. Porque quem recebe a dor e aceita e não contente com aquela criatura, não entra em briga, é resiliente, essas criaturas se iluminam. As criaturas ofendidas, melhor é ser ofendido do que ofender. Melhor é sermos logrados do que lograrmos. Sermos explorados do que explorarmos. Isso é o que nós já tínhamos que ter registrado dentro de nós. Eu me lembro que eu aprendi isso muito jovenzinha, porque meu pai pagava assim aos trabalhadores, vinha um pedreiro, tratava o preço. Aí papai ele ficava com pena, os filhinhos dele estão passando fome, e pagava uma parte muito grande na entrada, uma parte maior. E depois o pedreiro não voltava. E lograva meu pai. Aí eu disse para ele um dia: papai, mas o senhor é um bobo mesmo, né? O senhor ele já fez isso uma vez com o senhor, outro já fez a mesma coisa, e o senhor continua pagando.
Aí ele disse assim, ué, eu que sou o logrado, e você diz que eu é que sou bobo? E não disse mais nada. Aquilo me fez refletir. Tolos, bobos, são os que causam a dor dos outros e não os que sofrem a dor. Então, pelo alívio que nos dá a vida, em que nós expurgamos de nós fatos cruéis do nosso passado, é que nós devemos amar a nossa dor. Ame a sua dor e ela perderá sua força. Quando a gente se torna mais resiliente diante do que nos está destinado, acontece isso. A dor perde a sua força. Façam essa experiência, porque eu já fiz várias vezes e posso afiançar que essa expressão do filósofo é verdadeira. Agora, o aprendizado do amor é difícil para todo mundo. O terceiro milênio é época de grandes dores, porque nele se acelera o processo de expurgo do que nos foi nocivo. E, no mesmo instante, intensifica-se o aprendizado do amor através das experiências dolorosas para todos. Não é a dor que nos eleva. Muita gente passa pela dor e não aproveita as lições que ela traz. Pessoas que às vezes são aparentemente resignados, mas por dentro um poço de revolta com o seu estado de sofrimento. Então, essas experiências dolorosas, elas nos vêm para nos elevar um pouco o espírito. Não é a dor, são os sentimentos suaves que a dor é capaz de acordar dentro de nós. Por cada dor que nós passamos, nós aumentamos proporcionalmente a nossa capacidade de compreender as dores das outras criaturas. Então, no episódio, lá no Evangelho, lá na Bíblia, no episódio da morte dos 18 galileus, na torre de Siloé, caiu e morreram 18 galileus, Jesus aproveita para refletir conosco. Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos perecereis. E não é a morte física só, porque essa nós sabemos que vamos passar por ela. É a nossa morte maior. É o perispírito transtornado, transformado pelas nossas aquisições daninhas, pelos nossos erros cruéis. Nem sempre o maior sofrimento significa maiores débitos. Nós temos a mania de imaginar o passado das pessoas pelo tanto de dor que eles enfrentam na Terra, a julgar o passado das pessoas pelo sofrimento. Meu Deus, se fosse assim, Jesus sofreu tanto. Lívia Lentulus sofreu tanto, foi devorada pelos leões no circo. Célia Lúcius, nossa, que vida arrastada de tanta dor.
e eram todos espíritos luminares que vieram à Terra para socorrer aqueles a quem essas almas amaram. Então, há espíritos iluminados que vêm à Terra para nos dar o exemplo de como viver bem no sofrimento. Chico Xavier é um deles, o mais recente deles. Quanto sofreu Chico desde pequeno? Então, a gente tem que parar para pensar e parar de julgar as criaturas segundo as suas dores. Fulano deve ter sido terrível pelo sofrimento que tem. Que bobagem! Não falemos uma bobagem dessa. As pessoas vêm com dor para ensinar também aos seus pares como sofrer. Nesse episódio em que Jesus alude aos 18 galileus acidentados e mortos na torre, Jesus não quebra a relação pecado-dor, mas volta a falar na necessidade premente de arrependimento, quando nos avisa que nós também pereceremos. Observemos a importância do tema para nós humanos, a necessidade que nós temos de nos arrependermos o mais rápido possível para encetarmos uma caminhada de renovação. João Batista, numa verdadeira terapia de grupo, às margens do Rio Jordão, ao pôr do sol, conclamava o povo ao arrependimento. Ele, João, foi um interrevelador, ficou entre Moisés e Jesus. Ele veio no meio, preparando os caminhos dos homens para receber os ensinamentos de Jesus. É considerado o interrevelador. Ele encerra sua missão pregando o arrependimento, demonstrando assim a continuidade dessa mesma obra de educação da humanidade, segundo Jesus, né? O relato de São Mateus. Jesus inicia o seu trabalho, o seu messianato, antes mesmo da convocação dos discípulos. Ele inicia a sua tarefa pregando o arrependimento. Podemos constatar isso em Mateus, capítulo 4, versículo 17. Passado algum tempo, Jesus volta ao tema. Encontramos novo alerta de Jesus registrado pelo clarividente João no livro de Apocalipse. Ele descreve no livro de Apocalipse esses momentos difíceis de renovação do nosso planeta. Eu, particularmente, considero o Apocalipse o livro de esperança. É a visão da terra nova, da terra renovada. E diz em Apocalipse 9:20, os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos. Então, as pessoas que têm muitos motivos para o arrependimento, alguns dos quais chegam mesmo até o remorso, né? Que é uma energia horrível, é remoer, moer de novo, triturar. Então, muita gente faz as suas loucuras, depois se remoem, se trituram. E isso é que a gente
precisa evitar. Muitos doentes passaram pela vida de Jesus, viram Jesus. Uns saíram tocados, levemente tocados pelas palavras e pela energia de Jesus. Outros saíram convencidos. Realmente, esse é o Filho de Deus. Outros foram indiferentes. Tanto faz como tanto fez para eles. Mas outros saíram realmente convertidos. Entre os convencidos e os convertidos, houve uma grande diferença. Os convertidos foram aqueles que transformaram a sua vida a partir de uma grande dor em relação a Jesus. Diz o professor Humberto Vasconcelos, do Recife, do grupo Fraternidade Espírita Peixotinho, um grande orador, que a linha divisória na vida de cada um desses personagens com os quais nos identificamos é o momento do consentimento que cada um a seu tempo terminará por fazer. Quer dizer, essa linha divisória é que nos faz, a hora que a gente consente em aceitar essas lições de Jesus, é a hora que nós nos convertemos. Muitos de nós somos convencidos do amor e do poder de Jesus, mas poucos de nós estão convertidos às suas lições. Vamos citar 3 exemplos. Primeiro, Pedro, que tinha por virtudes ser amoroso, decidido, humilde, de grande visão espiritual, porque Jesus diz isso a ele: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi o sangue nem a carne quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ele era médium do próprio Deus, segundo Jesus. Mas ele trazia as dificuldades de sua personalidade. Era intempestivo por temperamento, não é? Nós vimos quando ele saca da espada e corta a orelha do soldado mau. Ele é medroso, nós vimos no episódio do andar sobre as águas, ele teve medo e caiu. Ele era inseguro, cada hora ele estava num patamar, né? Uma hora ele tinha uma personalidade oscilante, dizia para Jesus, quando Jesus pergunta: quem dizeis que eu sou? E ele diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. É aí que Jesus fala: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi o sangue nem a carne quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Noutra hora, Jesus fala das dores, porque precisa passar, e Pedro diz: tem piedade de ti mesmo, Senhor, isso de jeito nenhum te acontecerá. E Jesus diz: arreda, Satanás. Então, uma hora Pedro era pedra sobre a qual ergueria a igreja, outra hora era Satanás. Ou seja, trazia sugestões do mal. Então, na hora do sacrifício, ele achou demais a dor de Jesus, e eu não queria. Muitos de nós também somos cristãos, mas não queremos colocar nossos corpos em sacrifício. Então, Jesus via as pessoas como elas seriam um dia, não como elas estavam naquele momento. Assim são os olhos de um amor verdadeiro.
as pessoas estão, elas não são ainda. Não são porque nós somos seres inconclusos. Estamos na Terra para nos construir. Vamos nos construindo a cada vida, a cada caminhada. E na caminhada, pelos erros, pelas dores que desenvolvem a nossa sensibilidade, pelas experiências do trabalho que desenvolve a nossa inteligência e o nosso raciocínio, é que nós vamos forjando o nosso novo caráter, uma nova visão da vida dos homens, uma visão mais aproximada de Jesus, uma visão com indulgência, com tolerância e com paciência com as criaturas. Então, a conversão de Pedro começa com remorso. Quando ele olha os olhos de Jesus, e Jesus havia dito que o galo cantaria 3 vezes, né? E ele, na terceira vez, ele negaria. E Jesus passou por ele, olhou. Ele já havia negado que era discípulo de Jesus, e acontece o que precisa acontecer na nossa vida, um pranto amargo. Todos nós precisamos de um pranto amargo que lave a nossa alma inteira dos nossos erros, porque só na alma limpa se pode implantar uma revelação nova. Como Jesus disse, não colocar vinhos novos em odres velhos. Rebenta. Então, temos que limpar a nossa alma para recebermos essas revelações. E Pedro fez essa limpeza. Jesus aguardava que ele se convertesse. Para quê? Para fortalecer os seus irmãos. Jesus orou por Pedro e avisou a ele: Simão, eis que Satanás vos peneirou para vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Tu, porém, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Quando te converteres. Pedro não era convertido. Era convencido da origem de Jesus, do Messias, de suas lições de verdade, mas não operara ainda a sua transformação, não era convertido. Então, Pedro seguiu Jesus desde o primeiro chamado, curou em seu nome, tinha um culto em sua casa que Jesus frequentava, assistiu à transfiguração do Tabor, estava com Jesus em todos os momentos de sua grande produção na terra, até na ressurreição da filha de Jairo, que foi um momento especial que só Pedro, João e Tiago puderam assistir. Mas não estava convertido junto de Jesus, caminhando nos passos de Jesus, mas não fora convertido ainda, só convencido. Então, por todas as virtudes que Jesus sabia que ele estava pronto para desenvolver, é que lhe proporciona a reconstrução do seu verbo infeliz. Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus ressuscita e lhe restaura o verbo, porque ali o que lhe doeu, o que fez a sua reforma, que lhe causou arrependimento, foi a negação de Jesus. Aí Jesus vem negar um amigo, é negar o amor a ele. Então Jesus vem e por 3 vezes lhe pergunta:
Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Aí ele diz, sim, Senhor, tu sabes que te amo, então apacenta meus cordeiros. Novamente Jesus pergunta, Simão, filho de Jonas, tu me amas, então pastoreia as minhas ovelhas. 3 vezes ele diz a Jesus que ama. Simão, filho de Jonas, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Apacentar é levar a pastar, é alimentar, é nutrir, pastorear, além de levar a pastar, é conferir as ovelhas, ver se estão todas juntas, é auxiliar a manutenção do pasto para que elas tenham alimento. É trabalho grande. As ovelhas somos nós. O pasto que nos mantém vivos é o nosso planeta. Pedro, iniciando, dando diretriz aos trabalhos cristãos aqui na Terra. Olha como ele pastoreou, estava agora preparado para a renovação. Exemplos de humildade, de mansidão não lhe faltaram. Os mansos herdarão a terra. Então, tarefas do convertido é essa, é cuidar, pacificar, fortalecer, preparar o terreno para a mudança com os seus exemplos. Isso nos cabe agora. Pedro vence o medo, proclama Jesus até no sinédrio diante de Caifás, que ele temia tanto, por isso negou, trabalha dentro de intensa perseguição, demonstra coragem, não mais a insegurança, pacifica os cristãos, funda a Casa do Caminho, um trabalho ativo, onde ele amparava doentes, leprosos, perseguidos, morre crucificado de cabeça para baixo. Deduzimos que a conversão ao trabalho de Cristo demanda coragem, pacificação interior, atividade constante no bem e muitos sacrifícios. O que nos apavora geralmente é o sacrifício, não é? Vamos ver Paulo. Paulo também sai do convencimento após o encontro com Jesus em Damasco e parte para a sua conversão no trabalho com muita coragem. Passa um primeiro estágio de reflexão após a morte de Estevão, a dor do afastamento da noiva, tem uma dor sempre envolvendo. E, num segundo estágio mais forte, uma, uma impressão dentro dele, daquele olhar de Jesus como Pedro, e num terceiro estágio, a conversão, ou seja, o sacrifício. Aí vem a dor, e muita dor. E ele mesmo se refere a ela dizendo, fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, salteadores, deserto, mar, entre falsos irmãos, fome, sede, jejuns e muita humilhação. Mas era ele o que seria para Jesus futuramente o seu dileto discípulo junto aos gentios. Tanto que quando Jesus manda os seus discípulos saírem a pregar, pede não ides aos gentios, porque os gentios, aqueles que não eram judeus e que tinham uma concepção diferente, os romanos tinham muitos deuses, os gregos também e muitos outros. Então, Paulo, na hora da sua morte, dá um testemunho grandioso quando diz ao carrasco, o carrasco com pena, e ele diz, não sou digno de lástima. Tende compaixão de vós mesmos, porquanto eu morro
cumprindo deveres sagrados em função da vida eterna, enquanto vós ainda não podeis fugir às obrigações grosseiras da vida transitória. Não temais, cumpri o vosso dever. Me lembrei nisso aí do meu pai lá dizendo, ele que me enganou e você acha que eu que sou bobo? Que na minha adolescência me ensinou a inverter esses papéis, né? Então, a nossa distância das almas renovadas mede-se pelos deveres que cumprimos. São só do mundo, ou esses deveres envolvem também a vida eterna. É por aí que nós sabemos. Ser espírita é saber-se espírito. E o espírito vive aqui sempre com o pensamento na outra dimensão. Ou seja, nós espíritas temos o dever de vivermos a cada dia em perspectiva de eternidade. E todos os nossos atos, palavras, devem refletir essa perspectiva. Vimos também Zaqueu, porque em Jesus nem precisou fazer muita coisa além de prestigiar a sua casa com a sua presença. Então, ante o olhar de Jesus, na mesma mesa em sua casa, ele se arrepende, resolve expiar a sua culpa, dando metade dos seus bens aos pobres e repondo 4 vezes mais as pessoas por ele lesadas na tarefa pública da coletoria. Ele era um coletor de impostos. E ali ele refaz seu caminho. Ele foi muito esperto. Ele fez na mesma hora, ele resolveu os seus débitos. Mais tarde vamos encontrá-lo como Matias. Desculpe. Vamos encontrá-lo como Matias, assumindo o lugar de Judas no grupo apostólico. E mais tarde ainda, vamos encontrar em Dr. Bezerra de Menezes, que continua o seu caminho de desprendimento, distribuía tudo com os pobres, com os doentes. Se refizermos logo o nosso caminho com ações, não chegaremos ao remorso, porque efetuaremos logo a reparação, como fez Zaqueu. Pedro e Paulo receberam também a oportunidade de cura na mesma vida, né? Mas nós temos vagado pelo mundo muitas vezes, porque a evolução humana acontece na interseção dos seres da mesma espécie. Nós temos que interagir uns com os outros, é assim que se processa a nossa evolução. Somos seres gregários. E Emmanuel nos lembra que o próximo é a nossa ponte para Deus. Nós vivemos na Terra 3 tipos de situação interativa, gerando estados emocionais diferentes. Do superior para o inferior, há um certo ódio, aspereza, opressão, crueldade. Nós temos visto isso na história. Do inferior para o superior, há medo, a insegurança, a perfídia ou a bajulação e hipocrisia. Entre os homens iguais, a permuta do conhecimento e a aprendizagem. Então, a luta pela igualdade na Terra continua. Trabalho árduo para que homens e mulheres, ricos e pobres, nativos e estrangeiros, cultos e incultos, sejam benévolos uns com os outros e realmente aprendam a fazer aos outros como gostaria que lhe fosse feito. Então, somos aprendizes da benevolência. Se a bondade de Deus faz que o sol se levante sobre bons e maus e que a chuva caia sobre justos e injustos,
Por que nós faremos seleções? Que a mesma água sacia a sede dos lobos, essa mesma água sacia também a sede dos cordeiros, das ovelhas, que o mesmo ar seja respirado por doutos e ignorantes, o ar que agora as pessoas estão sentindo o valor do ar com essa Covid-19, porque somos todos iguais, somos todos filhos de Deus. Façamos crescer em nós essa parte divina que trazemos por herança genética de nosso Pai Celestial. E o que fizemos de errado ontem será naturalmente refeito por nós no dia que se chama hoje, porque hoje, como diz Alta de Souza, hoje, Senhor, resplende novo dia que deveres e júbilos condensa. Nova esperança luminosa, imensa, renascendo da noite estreita e fria. Dá-me trabalho por excelso dia. Ensina-me a servir sem recompensa e a fazer do amargor de cada ofensa uma prece de amor e de harmonia. Que eu te veja na dor com que me elevas por flamejante sol, rompendo as trevas ante a beleza do celeste abrigo, e que eu possa seguir na caravana dos que procuram na bondade humana a glória excelsa de viver contigo. Boa noite a todos, obrigada pelo convite para estar aí, em Rio Claro, nesta noite. Muito obrigada.